Jesus a todos, que alegria imensa começar mais um encontro nosso. Amém, uma alegria enorme mesmo, é muito bom estarmos reunidos novamente. Sejam todos muito bem-vindos aí, BD Fiel, o nosso espaço sagrado, dedicado ao mergulho profundo na Palavra de Deus. Exatamente, um tempo precioso para as nossas vidas. E hoje nós trazemos mais um resumo riquíssimo das lições da editora Betel. Nós vamos mergulhar na lição 3, que tem um tema incrivelmente atual e, olha, absolutamente necessário. Sem dúvida. O tema é Lidando com Vozes Contrárias, e o nosso texto base hoje está lá em Neemias 2, versículo 17. Isso mesmo. Mas antes da gente dar o primeiro passo nesse terreno, fica aqui um convite super especial para quem nos ouve agora. Peguem o link deste estudo, sabe? E compartilhem. Mamem nos grupos da igreja, né? Sim. No WhatsApp, no Instagram, TikTok, YouTube. E assim, não é para gerar números. A gente sempre bate nessa tecla. É porque nós temos uma missão muito clara aqui. Com certeza. A missão de espalhar a palavra de Deus. Exato. Fortalecer a nossa escola bíblica dominical para que mais lares, mais corações sejam edificados e restaurados através desse estudo. É um privilégio enorme estarmos juntos em mais este estudo. E, sabe, a missão do nosso encontro de hoje é muito clara. Qual seria? Nós precisamos sair daqui equipados com 3 ferramentas fundamentais: equilíbrio, discernimento e maturidade em Deus. Nossa, 3 coisas que às vezes faltam muito, né? Pois é. E a gente precisa desesperadamente dessas 3 coisas para enfrentar as oposições, porque elas inevitavelmente vão surgir, sempre que decidimos reconstruir algo para a glória do Senhor. Seja na vida espiritual, na vida material. Uma certeza estatística e espiritual. Uau! Isso já levanta uma questão fascinante logo de cara. Porque imaginem a seguinte cena: passos silenciosos no meio da madrugada. Alguém caminha por um mar de escombros, né? A Jerusalém destruída. Isso. Tocando em pedras queimadas, sentindo aquele cheiro de fumaça antiga. E essa pessoa sabe que não está sozinha. Nos arredores daquela cidade, homens poderosos estão de prontidão. E eles não querem que aquelas muralhas subam de jeito nenhum. Um cenário de tensão altíssima. Quase cinematográfico, sabe? E aí que o primeiro grande ponto da nossa lição entra. Antes mesmo de colocar o primeiro tijolo no muro, Neemias precisou mapear quem estava tentando impedir a obra. Exatamente, identificar a oposição local. E o texto, lá no capítulo 2, versículo 10, mostra que a simples chegada de Neemias a Jerusalém já causou um alvoroço absurdo. Mas me explica uma coisa, porque eu fico pensando, ele ainda nem tinha feito um discurso público. Não, nada. Nenhuma convocação oficial. Ele só chegou porque a simples presença de alguém com uma boa intenção gera tamanho desconforto imediato. Olha, para entender esse desconforto, a gente precisa olhar para o contexto histórico, sabe? O contexto geopolítico de quem estava do outro lado do muro. Quem eram essas pessoas? Os opositores principais mencionados no texto são Sambalate e Tobias. E assim, eles não eram meros baderneiros desinformados que ficavam gritando na rua. Não eram tipo arruaceiros locais. Longe disso, Sambalate era o governador de Samaria, nomeado pelo Império Persa. Ele era um homem de gigantesca influência militar e política na região. Nossa! E ele tinha laços estreitos com a elite de Israel. Inclusive, conexões com a família do próprio sumo sacerdote. Misericórdia! Então o inimigo estava dentro de casa. Basicamente. E Tobias, que o texto descreve como um servo amonita, ele atuava como um assessor de altíssima confiança de Sambalate e também tinha enorme influência diplomática lá no meio dos judeus. Entendi. Historicamente, a província de Samaria exercia um poder enorme sobre Jerusalém, enquanto ela estava lá em ruínas. Então, uma Jerusalém reconstruída significava perda de poder político. Perda de território, né? Exato. E perda econômica para Sambalate. Então, quando Neemias chega com cartas de autoridade do rei da Pérsia, a autoridade de Sambalate é diretamente ameaçada. Uau, isso muda tudo. Eu
eu sempre imaginei Sanbalate e Tobias como pessoas que ficavam jogando pedra do lado de fora, mas eles estavam sentados nas mesas de jantar da elite de Jerusalém. Infiltrados, pessoas articuladas, poderosas. O texto diz claramente que lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Pensando nisso, é como se a obra do Senhor funcionasse como um sistema de alarme espiritual, sabe? Uma boa analogia. Como assim? No mundo físico, o alarme toca quando um ladrão entra para roubar uma casa, certo? Mas no mundo espiritual, o alarme das trevas dispara quando alguém se levanta para edificar. Exatamente isso. Mas confesso que isso assusta um pouco quem nos ouve. Porque se a simples disposição de fazer o bem já atrai opositores desse calibre, como é que o cristão não desanima logo no primeiro passo? Essa é a grande tensão da vida cristã, né? A psicologia da oposição espiritual trabalha justamente no desgaste. O inimigo ataca quem está ativo, porque quem está paralisado não oferece ameaça nenhuma ao império das trevas. Verdade. Quem está parado já está vencido. E se a gente levar isso para a nossa vida pessoal, a grande verdade que precisamos abraçar é que servir a Deus é um ato de resistência contínua. É por isso que o apóstolo Paulo não faz uma sugestão, ele ordena lá em Efésios 6. A armadura de Deus. Exato. Que a igreja vista toda a armadura de Deus. As vozes contrárias, a difamação, tudo isso são flechas inflamadas projetadas para confundir a mente e paralisar a caminhada de quem nos escuta. Achar que a vida cristã é isenta de conflitos é muita ingenuidade, né? É uma ingenuidade perigosa. E isso entra com muita força na dinâmica das nossas casas, das nossas famílias. Quantas vezes a gente vê um lar passando por um processo de restauração profundo, tipo, o casal está buscando a Deus após uma crise severa, sabe? Os pais estão tentando, a muito custo, resgatar o diálogo com os filhos e, de repente, do nada, começam a surgir essas vozes contrárias. E o mais doloroso é que muitas vezes essas vozes vêm de onde a gente menos espera, né? Nossa, sim. Parentes criticando o novo estilo de vida cristão naquela família, amizades antigas que começam a semear desconfiança entre o casal. É preciso ter o discernimento de Neemias. Muito discernimento. Para identificar que essas não são apenas opiniões divergentes, são ataques estratégicos para trazer desunião e abortar a restauração daquele lar. Sem dúvida alguma. E se a gente estender esse raciocínio para a realidade da igreja, a lição nos traz um alerta muito severo. Quem coloca a mão no arado vai ser testado. Inevitavelmente. Irmãos e irmãs que lideram departamentos, que dão aula na escola bíblica, que estão nas ruas evangelizando, eles vão esbarrar em Sanbalades e Tobias modernos. Com certeza. Pessoas movidas por ciúmes, vaidade. Pessoas que não querem perder sua área de influência e tentam sabotar quem busca o bem do reino. Por isso, a igreja não pode viver só de ativismo, sabe? Precisa de vigilância. Exato. Neemias 4, versículo 9 diz que o povo orava ao seu Deus e, ao mesmo tempo, colocava guardas de dia e de noite. Oração e vigilância ativas são inseparáveis. Certo. Então o alarme tocou e a oposição está identificada. Agora entra um ponto da lição que, olha, na minha visão, quebra completamente as nossas expectativas modernas. O que seria? O segundo tópico mostra que Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência. Porque a nossa reação instintiva, humana, quando recebemos um grande projeto de Deus ou quando somos atacados, é querer nos defender imediatamente. É o nosso reflexo natural. Ou então a gente corre para o Instagram, manda áudio para os amigos, conta todos os planos buscando apoio e validação. Mas Neemias, ele faz o exato oposto. Ele se cala. Um silêncio estratégico. Mas para aí, eu preciso questionar isso um pouquinho. A gente não é ensinado que a fé exige que a gente declare as nossas vitórias? Guardar segredo não seria uma demonstração de medo ou de falta de confiança de que Deus vai fazer a obra? Olha, essa é uma confusão muito comum nos nossos dias, viu? Achar que discrição é sinônimo de incredulidade. Mas a prudência de Neemias nos ensina uma teologia profundíssima sobre o tempo e o silêncio.
Como ele fez isso na prática? A lição destaca que ele operou em duas frentes impressionantes. A primeira foi justamente o segredo. Neemias 2, versículo 12, relata que ele não declarou a ninguém o que o seu Deus lhe havia posto no coração. Ele não chamou uma coletiva de imprensa, né? Nada disso. Ele não chegou convocando reuniões extraordinárias. A própria Escritura, lá em Eclesiastes 3, consolida que há tempo de estar calado e tempo de falar. Tudo no seu tempo. Revelar propósitos espirituais prematuramente é como entregar o mapa do tesouro nas mãos do inimigo. Pensa comigo. Se Neemias falasse antes da hora, o Sanbalate, com toda aquela influência diplomática, criaria um embargo antes da primeira pedra ser movida. Verdade. Eles barrariam a obra na burocracia. Exato. Então o silêncio dele não era covardia, era uma estratégia baseada em pura sabedoria divina. Nossa, isso me lembra muito o princípio da semente. Uma semente, ela carrega dentro de si o potencial de uma floresta inteira. Mas para germinar, ela exige duas coisas fundamentais: escuridão e silêncio debaixo da terra. Que imagem forte! Se a pessoa desenterrar a semente todos os dias só para provar para os outros que ela está crescendo, sabe o que acontece? A luz do sol prematura vai matar aquela semente. Perfeito. Vai matar a promessa. Os propósitos que Deus planta na vida de quem nos ouve funcionam desse mesmo jeitinho. Há projetos que precisam amadurecer no solo do nosso coração, no quarto, apenas entre nós e o Senhor. Uma analogia belíssima. E isso nos leva à segunda frente da prudência de Neemias, que foi a inspeção. A famosa cavalgada noturna, né? Essa mesma. Nos versículos 13 a 15 do capítulo 2. Sob a cobertura da noite, ele foi inspecionar o tamanho real do estrago. Ele precisava ver as ruínas com os próprios olhos, calcular a quantidade de entulho. Fazer um orçamento da obra. Literalmente. E isso destrói outra falácia perigosa que a gente vê muito no meio cristão. A ideia de que a dependência total do Espírito Santo torna o planejamento obsoleto. Nossa, isso é muito sério. Provérbios 1:7 ensina que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A fé autêntica, ela se baseia na realidade. Jesus ilustrou isso em Lucas 14. Ele pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Sensacional. Então, fé e estratégia andam totalmente de mãos dadas. Totalmente. Não há falta de fé em fazer uma planilha financeira para casa. Não há falta de fé em mapear os riscos antes de abrir um novo ministério na igreja. Muito pelo contrário. É um sinal de maturidade. Trazendo isso para a nossa vida pessoal, o maior perigo aqui é a autossuficiência disfarçada de espiritualidade. Sabe aquela mentalidade de, eu já tenho a promessa, não preciso me preparar? A gente vê muito isso. Deus vai prover e pronto. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Confiança genuína gera estabilidade, firmeza, não inconsequência. Quem acha que não precisa avaliar a realidade acaba caindo. Tiago 4 avisa que Deus resiste aos soberbos. Exatamente. E se olharmos para o planejamento na dinâmica familiar, a necessidade de prudência fica gritante, né? Planejar o bem-estar e o futuro de uma família exige jejum e oração, sem dúvida. Mas exige também que os pais sentem na mesa e analisem as contas da casa. Exige fechar o orçamento no fim do mês. Avaliar a rotina, as amizades, as influências que os filhos estão recebendo. Uma família dificilmente vai prosperar espiritualmente se houver desordem e irresponsabilidade na vida prática. Tem que ter a fundação firme e para a igreja a aplicação é de vital importância. As lideranças precisam avaliar o terreno antes de qualquer movimento, conhecer a saúde espiritual e financeira da congregação antes de lançar um mega projeto. Não dá para fazer as coisas no impulso. De jeito nenhum. E esse diagnóstico deve gerar um pastoreio amoroso, sabe? E não tirânico. A lição cita o contraponto do apóstolo João sobre Diótrefes. Aquele que queria mandar em tudo. Ele mesmo. Um homem que não agia sob a autoridade suave de Cristo, mas exercia um autoritarismo humano. Queria ter a primazia e expulsava quem discordava dele. Liderança prudente, como a de Neemias, serve, avalia e inclui.
ela não domina as pessoas. Puxa, isso cria uma ponte perfeita para a terceira etapa do nosso mergulho de hoje. Chegou um momento na história de Neemias em que ele já chorou, já guardou segredo, já inspecionou as portas queimadas no meio da noite. Já fez o dever de casa. Já fez, ele sabe exatamente o que precisa ser feito e a gravidade de tudo. Mas aqui a gente esbarra num problema matemático básico. Uma pessoa sozinha, por mais que tenha o projeto perfeito, a planilha pronta e o favor do rei, ela não consegue levantar quilômetros de muralhas de pedra. É humanamente impossível. O segredo tem que acabar em algum momento. E me impressiona muito pensar em como ele conseguiria motivar um povo que já estava completamente acostumado com a humilhação. Estavam conformados com a miséria. Sim, aqueles judeus estavam olhando para aqueles escombros há décadas. Como é que você desperta coragem em quem está anestesiado pela derrota? Olha, a resposta de Neemias a esse dilema é uma aula magistral de liderança e empatia. Em Neemias 2, 17 e 18, ele finalmente quebra o silêncio. Ele convoca os líderes, os sacerdotes e o povo. E a abordagem dele é fascinante por dois motivos principais. Quais são? Primeiro, ele não mascara o problema. Ele olha no fundo dos olhos deles e diz: "Bem vedes vós a miséria em que estamos." Ele não traz um discurso positivista barato, do tipo, pense positivo e tudo vai melhorar, ignorando as ruínas ao redor. Ele encara a dor de frente. Sim, e note o pronome que ele usa. Ele era o copeiro do rei. Vivia no palácio mais luxuoso do mundo antigo. Mas ele desce à realidade do povo e diz: estamos. Nossa, ele gerou uma identificação imediata ali, né? Profunda. Ele não apontou o dedo com ares de superioridade, dizendo: olhem a bagunça que vocês fizeram, agora eu vim consertar. Ele assumiu as dores e a vergonha do seu povo. Uau, isso é muito poderoso. Ele usa a verdade, mas ela vem temperada com muito amor e empatia, que é exatamente o que Paulo nos pede em Efésios 4, né? Falar a verdade e em amor, ele confronta a realidade dura, mas sem esmagar o espírito já ferido daquelas pessoas. E tem outro paralelo na nossa lição que me chama muito a atenção, que é a menção a Josué, capítulo 1. Ah, sim. A convocação de Josué. Quando Deus chama Josué para substituir Moisés, ele manda Josué ser forte e corajoso. Mas a base dessa coragem não era a força física militar de Josué ou a inteligência dele. Era a promessa de que Deus estaria com ele e a ordem de meditar na palavra dia e noite. Exato, a força vinha de Deus. Neemias fez algo muito semelhante, né? Ele não chamou o povo para confiar na capacidade diplomática dele como funcionário do rei persa. Ele apontou para algo infinitamente superior. Exatamente isso. E esse é o segundo grande motivo do sucesso dessa convocação: o poder do testemunho. Neemias relata como a mão do seu Deus lhe fora favorável até ali. E também compartilha as palavras que o próprio rei da Pérsia tinha falado para ele. Ele mostra que Deus já estava agindo. Ele transfere o foco da dificuldade imensa para a providência divina. No momento em que ele compartilha esse testemunho vivo, a mente daquele povo é instantaneamente transformada. A chave vira na cabeça deles. Vira. O que antes parecia um projeto impossível de engenharia civil se torna uma missão espiritual imparável. Uma multidão fragmentada e oprimida de repente responde em uníssono, com uma só voz: levantemo-nos e edifiquemos. Que cena linda! As mãos daquelas pessoas se fortaleceram para a boa obra, através do encorajamento mútuo e, claro, do agir do Espírito Santo. Puxa, isso nos traz uma lição fantástica para a nossa vida pessoal. Quem nos escuta hoje pode e deve usar as marcas das suas próprias vitórias no Senhor como combustível para acender a fé de outras pessoas. Com certeza. O nosso testemunho tem poder. Às vezes, um colega de trabalho ou um amado irmão da igreja está passando por um vale muito escuro. E quando nós ouvimos a instrução do Senhor e compartilhamos como Deus nos livrou, sabe? Como a mão dele foi favorável no nosso passado, nós nos tornamos agentes de reconstrução na vida daquela pessoa. É igreja, sendo igreja, né? E pensando no ambiente familiar,
Essa convocação de Neemias é um bálsamo. Nós sabemos que muitos lares, muitos irmãos que nos acompanham hoje, enfrentam suas próprias ruínas dentro de casa. Infelizmente, sim. Pode ser o escombro de um casamento machucado por palavras duras anos a fio, ou a parede caída de finanças que saíram completamente do controle, ou ainda portas queimadas pela falta de perdão entre pais e filhos. É uma dor real. Mas é preciso ter a coragem de Neemias para sentar com a família na sala, não para abrir um tribunal de acusações apontando quem errou mais. Isso só destrói mais. Exato. Mas para dizer, nós estamos vendo a situação difícil em que nos encontramos, mas o Deus dos céus é o nosso refúgio. Vamos nos levantar juntos. Tomar uma atitude conjunta. Dar passos práticos. Estabelecer um momento de leitura bíblica e oração em casa. Praticar a reconciliação genuína. E sempre lembrar da declaração maravilhosa de Neemias no versículo 20. O Deus dos céus a quem nos fará prosperar. Amém. E claro, a coroa desse processo todo é a nossa postura como Igreja do Senhor. A lição nos lembra de forma incisiva que o crescimento espiritual não é um esporte individual, amados. Não mesmo. Cristianismo solitário não existe na Bíblia. O Salmo 133 declara que é ali, na comunhão dos irmãos vivendo em união, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Em 1 Coríntios 12, Paulo revela que somos um corpo e que cada membro depende desesperadamente do outro. A mão precisa do olho, o pé precisa do braço. Exato. A igreja lá de Atos 2 perseverava junta. A gente tem que ter um cuidado tremendo com essa onda de cristianismo desegrejado de hoje em dia. Isso é um perigo imenso. Uma pessoa isolada, tentando viver a sua espiritualidade sozinha, no seu canto, ela é uma presa absurdamente fácil. O apóstolo Pedro nos avisa que o adversário ruge como um leão, buscando a quem tragar. E na natureza, a gente sabe, leões sempre atacam a presa que se afasta do rebanho, a que fica para trás. A estratégia de isolamento é a mais antiga do inimigo. Mas quando o corpo de Cristo está unido, batendo argamassa e assentando tijolos juntos, as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. Que jornada extraordinária nós fizemos neste estudo de hoje. Foi muito profundo. Para a gente amarrar tudo que foi visto de forma bem clara, o grande resumo inspirador que nós levamos desta lição é a postura inabalável de um verdadeiro servo. Neemias enfrentou oposição política pesada, escárnio e ameaças de homens muito influentes. E não recuou 1 milímetro. Não recuou. A sua profunda dependência da providência de Deus, que era alicerçada numa prudência cirúrgica para planejar e numa liderança cheia de empatia para unir o povo, isso mudou a história. Ele transformou um cenário de vergonha, vulnerabilidade e medo em um testemunho espetacular de coragem, fé e comunhão. É lindo de ver. As muralhas de Jerusalém não subiram apenas por causa das pedras e da madeira, viu? Elas subiram porque o povo se uniu sob a direção de um homem que temia a Deus acima de qualquer ser humano. É um ensinamento que deixa a gente até sem fôlego. E por isso, eu deixo aqui uma palavra de profundo encorajamento para cada um de vocês que nos acompanharam até este momento. Recebam essa palavra. Seja qual for a muralha que precisa ser reerguida hoje, na sua vida, na vida da sua família, não retroceda. Não deem ouvidos a essas vozes contrárias, àqueles que ridicularizam recomeços ou que decretam um fim prematuro de um ministério ou de um lar. Há poder na restauração de Deus. Tem muito poder. Vivamos diariamente a realidade maravilhosa de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, restaurando os nossos alicerces com a ajuda incomparável do Espírito Santo. Amém. E o nosso aprendizado pela graça de Deus continua. Continua com certeza. Eu já quero deixar o nosso encontro marcadíssimo para a próxima semana. Nós vamos mergulhar fundo na lição 4, cujo tema será o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Olha, esse tema promete. É um assunto que toca direto no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Imperdível. Será um tempo de muita edificação, sem dúvida alguma. E nesse momento,
eu gostaria de liberar uma palavra de bênção sobre a vida de cada um que caminhou conosco neste mergulho na palavra. Amém. Nós rogamos ao nosso Pai que a mesma boa mão do Senhor que orientou e protegeu Neemias esteja permanentemente estendida sobre os lares de todos que nos ouvem. Que a paz do Altíssimo seja um escudo contra toda voz de desânimo e que todo projeto nascido no coração de Deus para as nossas famílias seja sustentado e maravilhosamente próspero. Amém, Senhor. Nosso coração transborda de gratidão pela companhia tão preciosa de todos vocês durante esta análise de hoje. Muito, muito obrigada por dividirem esse tempo de crescimento e comunhão conosco. E apenas para a gente refletir um pouco mais durante a semana. Enquanto os alicerces das nossas vidas continuam a ser restaurados. Nós falamos muito aqui sobre os opositores externos, né? Sanbalat, Tobias. Mas e quando a voz contrária, aquela voz que diz que a muralha não vai subir de jeito nenhum, que a restauração é impossível, e se essa voz for a nossa própria voz interna? Nossa. Fica essa pergunta para meditarmos. Será que nós mesmos não estamos sendo o Sanbalat dos planos preciosos que Deus tem para o nosso futuro? Pensem nisso. EBD Fiel. Fiel à palavra.